Beleza. Exercício 3. Né? Nós estamos aqui no capítulo de limites e derivadas, na seção de limites no infinito e assíntotas horizontais. Para a função f, cujo gráfico é dado, diga quem são esses elementos aqui, né? E o gráfico da função é essa daqui, ok? Então, nós vamos começar aqui, vamos analisar limite da função f, que é o que está lá embaixo, quando x tende a 2. Quando x tende a 2. De acordo com essas informações que nós temos aí, né, aqui é 1, aqui é o 2, ok? Aqui é o 2. Limite da função quando x tende a 2, quando x tende a 2, ele não está falando nem pela esquerda nem pela direita, né? Então a gente tem que considerar dos dois, né? Quando x tende a 2 pela esquerda, o que está fazendo o gráfico? À medida que o x tende a 2 pela esquerda, o gráfico está subindo, né? Então, se eu pegar um valor aqui e rebater aqui no eixo y, né, tá aqui embaixo. À medida que os valores que eu vou pegando mais próximos do 2, né, eu vou pegar um valor aqui mais próximo do 2. Se eu chegar até o gráfico da função para rebater no eixo y, ele vai estar maior, né? Então, à medida que eu me aproximo do 2, o gráfico da função sobe, então a função está indo para... Os valores da função vão para mais infinito, ok? Quando x tende a 2 pela esquerda, também, né, o gráfico da função está subindo. Se eu pegar um valor que está aqui, né, ele vai bater aqui na função, aí à medida que eu pego um valor mais próximo, ele vai, para bater na função, ele vai ter que subir mais, né? Então, à medida que o x tende a 2 pela esquerda, os valores da função também tendem para mais infinito. Então, o que eu posso afirmar aqui é que esse aqui... Deixa eu colocar aqui, eu acho que dá para colocar aqui, né? Isso aqui é igual a... Isso aqui é igual a mais infinito, né? Mais infinito, né? Em ambos os lados, né, ele vai tender para mais infinito. Ok? Beleza, vou apagar aqui um pouquinho. Ok. Quando x tende a menos 1 pela esquerda. Então, menos 1, vamos marcar aqui o menos 1. Aqui está 1, aqui está o 0, o menos 1 vai estar aqui, de acordo com os quadrinhos. Ok? Então, quando x tende a menos 1 pela esquerda... Pela esquerda? Pela esquerda. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, ou seja, por aqui, o que está acontecendo com o gráfico da minha função? Se eu acompanhar aqui, né? Eu vou pegar essa partezinha que está chegando próximo do x e olhar para o gráfico dela, né? O gráfico dela está fazendo isso aqui, né? Então, à medida que o x tende para menos 1 pela esquerda, o gráfico está indo para cima, né? Significa que se eu pegar valores aqui próximos do 1, eu tenho que subir, né? Isso aqui é a imagem desse traço está aqui. Se eu pegar um traço um pouco mais próximo, né, do menos 1, né, eu tenho que subir mais para alcançar o gráfico. Então, isso aqui é o traço, a imagem do traço verde. À medida que eu vou para menos 1 pela esquerda, né, a minha função vai para onde? Vai para mais infinito. Okay? Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é mais infinito. Okay. Agora, menos 1 pela direita. Menos 1 pela direita. Vou apagar aqui. Então, estou tendendo para menos 1, que ainda está aqui, né? Menos 1. Só que agora eu vou por essa direção aqui, okay? Nesse sentido aqui. Okay? Então, se eu pegar esse pedacinho e rebater lá no gráfico da função, isso aqui basicamente ele pintaria essa parte do gráfico, né? À medida que eu vou me aproximando do menos 1, as imagens vão descendo, né? De acordo com o gráfico, vão para menos infinito.
Então, quando o x vai para menos 1 pela direita, o gráfico da minha função desce, ou seja, a minha função está indo para menos infinito. Então, esse daqui é igual a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, né? Quando x tende a mais infinito, né? Então o que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho que fazer? O meu eixo x está aqui, né? Então eu tenho que ir nessa direção aqui, ok? Então à medida que eu vou pegando pontos aqui, né? O que acontece com a imagem? Por exemplo, a imagem desse ponto, eu tenho que subir até bater no gráfico e depois rebater aqui no eixo y. Pego da próxima, subo até bater no gráfico, depois eu vou rebater aqui. Depois a próxima, eu subo até bater no gráfico, depois eu vou rebater aqui. Então, à medida que o x nós vamos pegando x com valores maiores, as imagens elas vão subindo para 1. Né? Elas nunca passam de 1. Né? Esse processo de eu bater no gráfico e rebater aqui, ele nunca passa desse nível 1 e ele está subindo para 1. A gente consegue ver isso da seguinte forma, né? Se nós olharmos aqui para essa reta, né? Essa reta aqui, ó, né? Que a reta no nível 1, ela ficou um pouquinho acima aí mas vocês entenderam, né? A que passa aqui no nível 1. O gráfico ele está se aproximando dela, né? Note que o gráfico aqui está um pouco mais longe, né? E à medida que passa o gráfico, né? O rosa com o amarelo aqui, né? Que no caso seria o preto ali, né? Eles vão se aproximando, né? A distância vai ficando menor, eles vão se aproximando. Isso significa que quando o x vai para mais infinito, né? Quando eu faço esse procedimento, a imagem está subindo para 1, ela está se aproximando de 1. Então, quando o x vai para mais infinito, o limite é 1, de acordo com esse gráfico aí. Então, esse limite aqui vale 1, igual a 1. Okay? Não é necessário, mas a título de... se a gente quiser... Quando a gente for desenhar o gráfico de função, usando as derivadas e tal, é importante você saber se ele está tendendo a 1 por valores maiores que 1, por valores menores que 1, ou às vezes nenhum dos dois. Né? Isso pode acontecer também. Então, só o limite é 1, mas eu vou colocar um mais ou menos. Esse menos aqui, ele simboliza que ele está tendendo para 1 por valores menores do que 1, ele está subindo para 1. Né? Ele está subindo para 1. Okay? É necessário isso? Não, não é necessário. A resposta termina aqui no 1. Isso aqui é só uma informação extra. 1 menos. Ok? Limite da função f quando o x tende a menos infinito. Então, quando o x tende a menos infinito, que é o que vai acontecer aqui agora, é um caso bem diferente do anterior. Né? Deixa eu apagar aqui. Quando o x tende a menos infinito, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando valores que vão para menos infinito. Né? E à medida que eu subo esses valores, bato no gráfico, ó, e rebato aqui, ó, esse daqui, opa, tá. A imagem desse valor aqui é esse. A imagem desse valor aqui, ó, vou subir, bater no gráfico e rebater aqui. É esse outro. A imagem desse aqui, vamos colocar de azul aqui para diferenciar. Eu vou bater aqui. Tá aqui. A imagem desse outro aqui, colocar de vermelho. Ele vai subir, bater aqui e rebater aqui. Então, note que à medida que os valores x vão tendendo a menos infinito, eles vão ficando, né, indo nessa direção, para menos infinito, as suas imagens, elas vão ficando mais próximas sempre dessa linha aqui, ó, né? Essa linha aqui, que linha que é essa? Que valor que é esse? Esse aqui é o 0, aqui é o 1, então esse aqui é o 2, né? Então, na verdade, se eu for fazer colocar aqui eu tenho
Opa, pegou não, tio? Aqui. Eu tenho essa reta aqui, ok? E à medida que meus valores x vão para menos infinito, os valores vão ficando próximo do 2. Okay, próximo do 2. Então, o gráfico da minha função, ela vai ficando próximo dessa reta. Né? Note que aqui, ó, nessa região, ainda tinha, a distância era muito. Né? A distância foi diminuindo. Né? E ó, a distância aqui entre o gráfico e essa reta amarela aqui já é menor. E à medida que vai tendendo para menos infinito, ela vai tendendo a zerar essa distância. Né? Então, ela vai tendendo a ficar uma reta. Né? Então, uma coisa... Bom, eu vou colocar uma observação daqui a pouquinho. Então, o que é o limite... Opa, peraí, esse aqui é o anterior. Então, qual que é o limite da f de x quando x tende para menos infinito? Eu digo que isso aqui é igual a quem? Isso aqui é igual a 2. Ok? Opa. 2. Ok? Agora tem um detalhe. Quando eu fiz quando x tende para mais, o limite quando x tende para mais infinito, o valor é 1 por causa dessa reta aqui, né? Essa reta aqui. Então, o gráfico da função tende a essa reta. Né? Note que o gráfico da função tende a essa reta, só que aqui ela vai sempre por baixo da reta. Né? E aqui ela vai oscilando, né? Passando para cima e para baixo da reta. Né? Então, a gente tem uma informação importante disso aqui. A informação é que o gráfico aqui ele não cruzou essa reta, enquanto que o gráfico, quando x vai para menos infinito, ele cruzou essa reta infinitas vezes. Ok? Agora vamos analisar essas outras duas retas aqui, ó. Por exemplo. Vou pegar essa aqui, ó. Essa aqui. E essa aqui. Okay. Então, assumindo que vocês já tenham visto a teoria, né, essas duas retas verdes aqui são assíntotas horizontais. Nós vamos ter que colocar as equações dessas retas no próximo item, né? Que é o que ele pede aqui. Ok? Mas vamos prestar atenção. Vamos atentar dessa forma aqui primeiro. Olha para essas retas verticais e olha para essa reta horizontal. Tanto essa quanto... Deixa eu ver essa outra aqui também. Vou pegar mais uma amarela aqui. Então eu tenho duas retas verticais e duas retas horizontais. Nas retas verticais, elas são assíntotas da minha função, assíntotas verticais. Né? O gráfico da função, ela tende a distância do gráfico da função tende a ficar menor, né? À medida que, pontualmente, né? Para cada ponto que você pegar e medir a distância, vai ficar menor. Né? Nesse sentido. Só que o gráfico ele nunca cruza. Né? Então, o importante é que o gráfico de uma função ela nunca cruza uma assíntota. Por exemplo, o gráfico ele não poderia fazer isso aqui, ó, cruzar essa reta verde se essa reta verde for uma assíntota, né? E no caso ela é. Né? Então, o gráfico ele não cruza uma assíntota vertical. Porque se ele cruzasse para essa reta vertical ser assíntota, então ele teria que voltar para acompanhá-la. E quando ele faz essa volta, ele deixa de ser função. Ok? Então ele não pode cruzar. Deixa eu desligar aqui o... Então ele não pode cruzar. Note que isso acontece, né, tanto
em qualquer uma das verdes, né? Então, assíntotas verticais, o gráfico não pode cruzar. Agora, nas horizontais, note que o gráfico não cruzou essa assíntota horizontal, mas não ele pode cruzar, tanto é que acontece isso aqui. O fato dele cruzar infinitas vezes não deixa de ser função. Essa curva não deixa de ser gráfico de função. Beleza? Beleza. Então, a gente só está faltando essa última aqui, a F, né? As equações, as assíntotas, né? Quais são as equações, as assíntotas? Bom, dessa daqui vai ser o quê? Essa daqui vai ser x igual a... Desculpa, y, né? Nós estamos sempre no nível 2. Então, aqui é o y igual a 2. Essa daqui. Ok? E essa daqui, nós estamos sempre no nível 1. Então, essa daqui é y igual a 1. Isso significa que para um ponto ele está nessa reta aqui, se somente se o y dele for 1. E o x está livre. Então, y igual a 1 é a única condição exigida para um ponto estar nessa reta. Né? E se um ponto está nessa reta, o y dele é igual a 1. Então, essa é a equação que caracteriza esse conjunto de pontos do plano. E, analogamente aqui, nós vamos ter o quê? Para essas duas aqui, para essas duas verdinhas aqui, nós vamos ter, olha, aqui é o nível 0, 1, 2. Então, esse daqui é a única condição exigida é que o x seja 2, para estar nessa reta vertical. 0, menos 1. A única condição exigida é que o x seja menos 1. Aqui é x, né? Menos 1. Ok? Então, essas aí são as assíntotas. Ok? Y igual a 2 e y igual a 1. Então, vamos colocar aqui. Y igual a 2, y igual a 1. Próximo é x igual a menos 1 e x igual a 2. Até aqui, ó. X igual a menos 1 e x igual a 2. Beleza? Essas são as assíntotas. E é isso aí. Esse daí foi um pouco mais detalhado, né? Os outros talvez vai um pouquinho mais rápido. Beleza. Exercício 4, né? Capítulo 2, seção 6, exercício 4. Para a função g, cujo gráfico é dado, determine o que se pede. Então, limite, nós temos aqui o que nós precisamos, né? E o gráfico da minha função g é essa daqui. Então, vamos coletar as informações. Limite da g quando x tende para mais infinito. Né? Então, o que acontece quando x tende para mais infinito? Né? Se eu for, olha, a origem está aqui do sistema, se eu for para cá, né? Para mais infinito, o que está acontecendo? À medida que eu vou para cá, né, o gráfico da minha função, né, eu subo aqui, né, e quando eu vou rebater aqui. Né? Então, para qualquer valor que eu vou para cá, do jeito que a função está se comportando, né, quando eu subo para bater no gráfico da função e rebater, né, ela está estacionada nesse nível aqui, né? Aqui no início ela varia um pouco, né? Mas à medida que vai para mais infinito, ela está estacionando aqui nesse nível. Esse aqui é o nível 2, né? É o 2? Aqui é o eixo x. Ok, então aqui é o 0, 1 e o 2. Então, quando x vai para mais infinito, ela está estacionada no nível 2. Ok? Então, quanto que vale esse limite aqui? Esse limite aqui vale 2. Okay? Limite da g quando x vai para menos infinito. Quando x vai para menos infinito,
Então tem que vir nessa direção aqui. O que está acontecendo, né? À medida que eu pegar valores aqui, né, e rebater aqui bato no gráfico, depois rebato aqui no eixo Y. Bato no gráfico, rebato aqui no eixo Y. Bato no gráfico, rebato aqui no eixo Y. Então o que está acontecendo? À medida que os meus valores de x estão indo nessa direção, os valores de y estão subindo para esse valor aqui, né? O valor que está aqui, ó. Ok, eles estão subindo para cá, né? À medida que o x vai para lá, para menos infinito, eles estão subindo para cá. Então, quem que é o meu? Eles estão estacionando nesse número, né? Então, o limite quando o x tende a menos infinito é quanto? O valor da minha função está subindo, mas aparentemente ela não passa desse número, né? Desse nível, né? Note que o gráfico da função está se aproximando dessa reta preta da malha, né? Então, quem que é esse nível? Esse aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2. Então, esse aqui é o menos 2. Então, ele está subindo para menos 2. Né? Mas, em particular, o limite quando x vai para menos infinito é menos 2. Então, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale menos 2. A informação extra, o limite é isso aqui. Eu vou colocar uma informação extra que ele está subindo para menos 2. Então, ele está indo menos 2 por baixo, por valores menores do que menos 2. Isso aqui não precisa na resposta, viu? É só isso aqui, menos 2. É porque quando nós vamos produzir o gráfico da função, usando as derivadas e tal, é útil a gente saber se ele está, que jeito que ele está tendendo para o número. Né? C. Limite da g de x quando x tende a 3. Limite da g de x quando x tende a 3. 0, x está tendendo a 3, né? Então esse x aqui, ó. Isso aqui é o 0, 1, 2, 3. Então ele está pedindo quando x tende a 3. Ele não falou pela direita ou pela esquerda, né? Então vamos calcular aqui, ó, quando x vem por aqui e quando x vem por aqui. Pela direita e pela esquerda. Okay. Pela direita, o que está acontecendo? Se eu pegar valores aqui e rebater, olha a imagem do primeiro. Se eu pegar um próximo valor aqui, subir para rebater no gráfico, depois rebater aqui, se eu pegar um outro valor um pouco mais próximo do 3, eu tenho que subir mais para rebater no gráfico até rebater aqui no eixo Y. Então significa que à medida que eu pego valores próximos do 3, né? Isso aqui é um 3. Então, à medida que eu pego valores próximos do 3, aqui, para eu fazer esse procedimento, né, a imagem dele está ficando maior. Né? E uma outra forma de enxergar é que quando você vem por aqui, o gráfico está subindo. Né? Então, o limite da função quando x tende a 3 pela direita é mais infinito. E pela esquerda análogo, né? Quando eu vou por aqui, a função está subindo, né? O gráfico dela está subindo. Se eu for pegar aqui, ó, se eu pegar essa partezinha aqui e rebater tudo no gráfico, o gráfico vai estar subindo. Né? Então, a minha função vai estar indo para mais infinito também quando x tende a 3 por baixo, né? Por valores menores do que 3. Então, quem que é esse limite aqui? Esse limite aqui, a princípio, né, eu escreveria o seguinte, né, o limite da g de x quando x tende a 3 pela esquerda é mais infinito. E depois pela direita também é mais infinito. Porque para um limite existir, quando x tende a um certo ponto, né, quando x tende para um certo ponto, é necessário que os limites laterais existem e sejam os mesmos. Né? Então aqui pode enganar você achar que o limite à esquerda do 3 e à direita do 3, né, a esquerda e a direita do 3, dá o mesmo. Então ele existe. Né? Não, ele não existe porque dá infinito. Né? Infinito não é número.
Então o limite não existe, mas a gente pode colocar na mesma notação. Como tanto por qualquer um dos lados dá sempre mais infinito, então eu posso dizer que o limite da g de x quando x tende a 3 é mais infinito. Eu não preciso colocar essa diferenciação dos lados. Mas isso não significa que ele existe, ok? Ele significa que a gente sabe para onde é que ele vai, mais infinito. Agora, limite da g de x quando x tende a 0. Quando x tende a 0, deixa eu apagar um pouco aqui. Então, o que eu tenho aqui? O gráfico está aqui. O x está tendendo a 0. Então, o x está vindo para cá. Ó. Pela direita e pela esquerda. Né? Ele não falou nada, né? Ó, x está tendendo... Opa! Ele só falou a 0. Ele não falou se é pela esquerda ou pela direita. Né? Então, quando x tende a 0 aqui, por valores maiores que 0 ou menores do que 0, ele está tendendo para quanto? Né? Está tendendo para 0, né? Vamos pegar aqui o... se eu pegar aqui, ó, vou pegar 3 palitinhos aqui. Ó, o valor do primeiro está aqui, o valor do segundo está aqui, o valor do terceiro está aqui. Então, à medida que os palitinhos vão tendendo para 0, por valores maiores do que 0, a imagem deles vão tendendo para 0 também, por valor, elas vão descendo para 0. Né? Analogamente, se eu pegar aqui palitinhos aqui, ó, e calcular esse procedimento, o que está acontecendo? À medida que eu tendo a 0 pela esquerda, ele está subindo, né? As imagens estão subindo para 0. Né? Ou seja, quando x tende a de 0 pela direita ou pela esquerda, a imagem tende para 0, de qualquer forma. No primeiro caso, ela tende para 0 por valores maiores, né? Ela desce para 0. No segundo, ela sobe para 0. Mas, em particular, elas tendem ambas, em ambos os limites, tende para 0. Isso significa, apertei errado de novo aqui, isso significa que esse limite aqui é igual a 0. Né? Ok? Limite da g de x quando x tende a menos 2 por valores maiores do que menos 2. Então vamos olhar lá, menos 2 por valores maiores que menos 2. Então vamos marcar aqui primeiro onde é que está o menos 2. Aqui está o 0, aqui está o menos 1 e aqui está o menos 2. Então isso aqui, o menos 2 está aqui. Né? Quando x tende a menos 2, o que está acontecendo? Se eu pegar nessa região aqui, o meu gráfico aqui, quando eu olhar, o meu gráfico está descendo, né? Se eu pegar 3 palitinhos aqui, para eu rebater no gráfico e rebater no eixo y, a imagem vai estar descendo. Né? Então o gráfico aqui ele está descendo. Então à medida que o x tende a menos 2 pela direita, ele desce para menos infinito. Ok? Então quando x tende a menos 2 pela direita, ele vai para menos infinito. Então isso aqui vai para menos infinito. Ok? Bom, então, por enquanto é só isso aqui. Agora, achar as equações das assíntotas, né? Então, quais são as assíntotas aqui? Para eu encontrar as assíntotas, as verticais, uma assíntota, uma reta vertical é uma assíntota do gráfico de uma função. Quando x tende para um certo ponto, o gráfico da função é para mais ou menos infinito. Né? Então, olhando para o gráfico aqui, isso acontece aqui, ó, nessa situação aqui, ó, nessa reta aqui, acontece nessa reta aqui também, ó. Ok? Nessa outra aqui, o que mais? Opa, nessa outra aqui também. Então, eu tenho novamente, vamos olhar para essas retas amarelas aqui. Quando x tende para esse valor aqui, quem que é esse valor aqui? Vou colocar de amarelo. Aqui é 0, menos 1, menos 2. Então, esse valor aqui é o menos 2.
menos 2. Quando x tende a menos 2 pela direita, a função vai para menos infinito. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função vai para mais infinito ou para menos infinito? Não, a função vai para um ponto, ela, na verdade ela vai para 1. E isso não caracteriza essa reta aqui, vertical, ser uma assíntota. Mas como acontece pelo lado direito, né, quando x tende a menos 2 pela direita, a imagem da função vai para menos infinito, isso já é suficiente para dizer que o gráfico ele assintota essa reta vertical. Então essa reta vertical é uma assíntota do gráfico. Pela esquerda ela não assintota o gráfico, mas pela direita sim. Ok. Essa daqui, o gráfico assintota a essa curva vertical pelos dois lados. Ok. Então, quem que é esse valor aqui? 0, 1, 2, 3. Esse aqui é o 3, né? Ok. Então, quem são essas retas aqui? Essa reta aqui é a reta... Vou colocar de vermelho aqui. Essa reta aqui é a reta x igual a menos 2. E essa daqui é a reta x igual a 3. Ok? Essa daqui. Né? É a única condição exigida para um ponto estar nessa reta, que o x dele seja 3. Um ponto do plano. E quem são as retas azuis? As retas verdes aqui. Né? Então tem que saber quem que é esse nível aqui. Estou no 0, 1, 2. Então esse aqui é o nível 2. E aqui é o 0, menos 1, menos 2. Menos 2. Então, aqui é 2, né? Então, para um ponto estar nessa reta, qual que é a equação dessa reta aqui? É y igual a 2. E essa outra aqui é o que? Y igual a menos 2. Ok? Então, essas são as assíntotas, né? X igual a menos 2 e 3, y igual a 2 e menos 2. E com isso a gente termina o nosso exercício. Let's go to the next. Ok, esboce o gráfico de um... Aqui é o contrário, né? Lá a gente tinha o gráfico esboçado, né? E ele pedia algumas informações. Aqui ele dá algumas informações e pede para a gente esboçar o gráfico. Né? É o inverso o sentido inverso do exemplo anterior, do exercício anterior. Coloquei x aqui, né? Porque são vários, né? No caso aqui tem mais lá para baixo, eu acho. Então, exercício 5. A minha função ela vai ter que satisfazer essas condições. Limite de f de x quando x tende a 0 é menos infinito. Né? Então, vamos colocar aqui uma malha aqui. Vou colocar uma malha aqui. Okay. Vou colocar... acho que esse tá bom, esse tamanho aqui. Não era vermelho não, tio, era preto. Aqui. 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 E pega outro aqui. Beleza? Então vamos desenhar aqui. Limite quando x tende a 0 vai para menos infinito. Então, ó, o meu 0 está aqui. Okay. O 0 está aqui. Quando x vai para 0, né, pela direita ou esquerda, não fala nada. Então, ele tem que ir para menos infinito. Né, para menos infinito. Ou seja, significa que em ambos os lados, né,
o gráfico, quando eu chego em ambos os lados, o gráfico da minha função tem que descer, né? Então eu já tenho uma ideia que o gráfico da minha função vai fazer isso aqui, ó. Ok? Mas não encosta o eixo Y. Ok? Ela não vai encostar aqui, não. O Y e aqui X. Então já tenho uma ideia que o gráfico vai fazer isso aqui, com a primeira informação, tá? Primeira informação, ok. A segunda, limite de f de x quando x tende para menos infinito dá 5. Né? Então, quando x tende para menos infinito, ou seja, quando ele está tendendo para cá, né, ele vai para 5. Quem que é o valor 5? Né? Ele está um pouquinho, eu vou ter que diminuir um pouquinho aqui a malha aqui, né? E vamos ver aqui, pegar aqui, esticar mais um pouquinho aqui, beleza. Ok. Então o valor 5 vai estar onde? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vai estar por aqui. Ok. Então quando o x vai para menos infinito, ele vai para 5. Isso significa que o que eu tenho aqui? Eu tenho uma assíntota, né? Eu tenho aqui isso aqui vai ser uma assíntota. Então, essa reta horizontal não faz parte do gráfico, ok? Mas eu sei que quando x vai para menos infinito, né, quando x está indo nessa direção aqui, a minha função está subindo para 5. Né? Na verdade, ela não precisa estar subindo, ela pode estar até oscilando também. Né? Então, um gráfico, ele está pedindo para eu fazer um gráfico de função. Então, eu posso fazer o seguinte, ó, x está indo para cá, ela vai estar subindo. Então, o gráfico vai estar fazendo isso aqui. Ok? Zero grosso aqui. Algo desse tipo. Então, quando x vai para cá, a imagem está subindo para cima. Então tem essas duas informações, essa outra informação, né? Com isso eu usei essa parte aqui. Agora, limite de f de x quando x vai para mais infinito. Né? Quando x vai para mais infinito, ela tem que dar menos 5. Então, menos 5 está ali um pouquinho mais para baixo. Ok? Então o 5 já está ali. Vamos marcar aqui o menos 5. Deixa eu pegar aqui aqui, beleza. Então, menos 5 está onde exatamente? Menos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai estar mais ou menos o menos 5. Ok. Então, aqui está o 5, aqui está o menos 5. Então, eu vou ter novamente essa reta aqui. Note que o x aqui, ó, ele está indo para mais infinito e aqui ele está indo para menos infinito. Quando o x vai para mais ou menos infinito e o resultado são números, né? Então aí que nós temos assíntotas horizontais, ok? Então por isso que eu já vou desenhar aqui a próxima assíntota horizontal. Vou pegar aqui. Ok, então essa daqui é uma assíntota, né? E eu tenho informação de que quando o x vai para mais infinito, a minha função vai para menos 5. Isso significa que a minha função vai fazer algo desse tipo. Quando ela vai para mais infinito, né? Quando ela vai para cá, né? O que tem que acontecer com o valor? O valor tem que descer, absurdo, né? Para menos infinito. Então, seria algo desse tipo. Vai para cá e o gráfico desce, então ela tem que fazer... desculpa, descer absurdo não, tem que descer até menos 5, né? Então, tem que fazer algo desse tipo aqui, né? À medida que o x vai para mais infinito, quando eu rebater aqui, os valores estão ficando próximos do menos 5. Né? Poderia oscilar aqui, ok? Isso aqui é um dos gráficos da função. Então, eu já usei essa informação. Nós temos 3 informações. 1, 2, 3 informações. Ok? Nessas aqui.
Beleza? Beleza, agora eu tenho que só completar o gráfico, né? Então eu vou completar ele da seguinte forma aqui, ó. Vou emendar ele aqui, beleza? E eu vou fazer ele aqui. Ok. Vamos ver se dá certo. Quando x tende a zero, a função vai para menos infinito. Menos infinito, ok. Quando x tende a menos infinito, vai para 5. E mais infinito vai para menos 5. Quando x vai para menos infinito, ele tende para 5. Ele sobe para o nível 5. Quando x vai para mais infinito, ele desce para o nível menos 5. Beleza. Tá aí, uma função. Ok? Next. Na verdade, o 5 está ok. Né? Agora o 6. Limite de f de x, quando x tende a 2, é mais infinito. E assim nós temos mais informações aqui agora, né? Deixa eu colocar aqui uma malha. Ok. Vou diminuir aqui um pouquinho. Ok. Vou colocar aqui uma. Vou colocar um eixo aqui. Ok. Ok, então eu tenho aqui o meu eixo x. Aqui eu tenho o y. Beleza. Agora, vamos identificar primeiro quais são as assíntotas verticais e horizontais para a gente já colocar no gráfico, ok? Então, para ter assíntota horizontal, vamos nas horizontais aqui primeiro. O x tem que tender para mais ou menos infinito e o resultado tem que ser número. Então, vamos lá. X não está tendendo para mais ou menos infinito, aqui não. Olha só essas duas informações aqui. Ó. Então, x está tendendo para menos infinito e para mais infinito. Se der número, e como deu, então a reta y igual àquele número, né, é uma assíntota horizontal. No caso, o número é o mesmo, é o zero. Né? Então, você tem só uma assíntota horizontal, a assíntota y igual a zero. Quando x vai para menos infinito, ele vai para zero. Se quando x fosse para mais infinito, ele fosse para 30, por exemplo, então a reta y igual a 30 também seria uma assíntota horizontal. Então vou colocar essa assíntota horizontal, que na verdade eu não preciso nem colocar porque ela já está lá, né? É o próprio eixo, né? Ela já é esse próprio eixo aqui, então não preciso colocar um desenho extra. Vamos às assíntotas verticais. As assíntotas verticais, elas ocorrem quando a gente faz limite para um ponto e o resultado é mais ou menos infinito. Okay? E o limite para um ponto pode ser tanto pela esquerda ou pela direita, desde que a função vai para mais ou para menos infinito. Em algum desses casos, nós teremos uma assíntota vertical. E é o que está acontecendo aqui, né? Olha, o x está tendendo para um certo ponto e o resultado está indo para mais infinito. Então, aqui eu já tenho uma assíntota vertical. A assíntota vertical é x igual a 2. Okay. Quando x vai para menos 2 pela direita, o valor da função vai para mais infinito. Então, vou até colocar aqui, ó, o valor menos 2, né? X igual a menos 2, na verdade, aqui. X igual a menos 2 já é uma assíntota vertical, porque quando x tende para esse número, o valor da função vai para mais infinito. Quando x tende para menos 2 pela esquerda, o valor vai para menos infinito. Essa informação diz que a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical, mas eu já tinha dela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho as assíntotas horizontais. Essa daqui, que já está lá no gráfico, e as assíntotas verticais,
né? X igual a 2 e x igual a menos 2. Então deixa eu colocar essa informação aqui no gráfico. X igual a 2 e x igual a menos 2. Primeiro deixa eu colocar aqui, deixa eu marcar onde é que está o, aqui, ó, o 2, está aqui, e o menos 2. Tá aqui, agora vamos fazer isso aqui. Então, beleza. Então, essas retas elas não fazem parte do gráfico, ok? Mas elas são assíntotas do gráfico. Então, vamos desenhar o gráfico da função agora. Okay? Vou apagar um pouco aqui de informação. Vou apagar aqui para... Ok. Essa parte aqui de baixo aqui. Na verdade, pode apagar tudo, né? Ok. Então, vamos lá. Quando x tende a 2, ela vai para mais infinito, né? Então, como é que a gente coloca essa informação lá? Quando x tende a 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, ok? O gráfico da minha função tem que subir. Então, como é que ele faz? Faz algo assim, né? Ok? Não encosta, ok? Ele não pode cruzar uma assíntota. Então, o gráfico da função faz isso. Ok? Putz. Vou apagar esse negócio aqui, cara. Aqui. Não apaga não. Essa cara. Ok. Next. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, desculpa, pela direita, vai para mais infinito. Então ele está falando aqui, quando x tende a menos 2, pela esquerda, pela direita, vai para mais infinito. Então quando x tende para cá, o gráfico da minha função vai ter que subir. Então como é que seria? Teria que fazer isso aqui, né? E não encosta na assíntota. Ok? Beleza. Quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai para menos infinito. Então, quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai para menos infinito. Então, quando tende aqui, o gráfico vai ter que descer, porque vai para menos infinito. Então, ficaria como? Ficaria assim, né? Ok? Então, mais uma informação. Nós já tivemos aqui essa. Quando x vai para menos infinito, ele vai para zero. Quando x vai para menos infinito, ele vai para zero. Note que o nível zero está aqui, olha. O nível zero está aqui. Ok? Então, quando o x estiver indo nessa direção, ele vai ter que ir para zero, ele vai ter que se alinhar nesse nível, né? Ou descendo para ele, ou subindo para ele, ou oscilando, né? Como já tem um gráfico daqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Então, à medida que o x vem para cá, o gráfico tem que ir para x. Tem que se alinhar com zero. Então, desse tipo. Então, à medida que o x vai para menos infinito, o y se alinha com zero. Aqui. Ok. Mais uma informação. Quando x tende para mais infinito, vai para zero, né? Então, quando x vai para mais infinito, então, quando x vai para mais infinito, o gráfico da função tem que se alinhar com qual nível aqui do eixo y? Tem que se alinhar com o nível zero. Ele não pode subir, não pode descer. Então, ele tem que se alinhar. Ok? Como já tem um gráfico que está descendo aqui, eu só vou emendar aqui, ó. Que nessa região ele vai ter que alinhar com zero, vai ter que fazer algo desse tipo. Ok? Ok. E por último,
f de 0 é 0. Ele quer essa informação, ele quer essa situação também. Ele quer que a função passe por aqui, ó. Ok? E aí nós temos todas as informações. Quando x tende a 2, vai para mais infinito. Menos 2 pela direita, mais infinito. Menos 2 pela esquerda, menos infinito. Para menos infinito vai para 0. Para mais infinito vai para 0. E passa pelo 0. Agora eu só emendo a função do jeito que eu quiser. Isso aqui é uma função, ela poderia oscilar aqui à vontade também. Aqui ela vai ter que descer aqui, passar aqui pelo 0. Voltar para cá e essa daqui eu emendo por aqui. Ok? Just like that. Isso aí. Não importa, ela poderia oscilar aqui, ou ela poderia vir oscilando aqui também, ou ali. Ela não pode oscilar aqui. Okay. Alright. Vamos para 6 agora. Então, quer dizer, na verdade nós fizemos a 6, né? E agora vamos para 7. Então vamos lá. Exercício 7. Limite da f de x quando x tende a 2 e a menos infinito e assim por diante. Então nós temos 5 informações aqui. Ok? Vamos colocar aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar um sistema aqui de eixo aqui. Ok. Então aqui é o x e o y. Vamos às informações. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as assíntotas horizontais e verticais. Ok? Então, como nós temos repetido nos exemplos anteriores, vamos pegar as assíntotas horizontais primeiro. Então, x tem que tender para mais ou menos infinito e o resultado tem que ser número. Então, ó, mais ou menos, aqui ó, x está tendendo para mais infinito, o resultado não é número, então não tem assíntota aqui. Olha, x está tendendo para menos infinito, o resultado é um número. Então, a reta y, aqui ó, aqui eu já tenho que a reta y igual a 0 é assíntota horizontal. Ok? Só que se eu for colocar essa reta aqui, a reta y igual a 0, a reta y igual a 0 é o eixo x, né? Então não tem muita novidade no gráfico, né? Y igual a 0, né? Assíntota. Ok? Assíntota horizontal. Então não tem muita coisa para colocar aqui por enquanto. O que mais? Bom, não tem mais informação para x, vai para mais ou menos infinito, né? Então de assíntota horizontal é só aquilo. Assíntotas verticais. O x tem que tender por um número e a minha função tem que ir para mais infinito ou para menos infinito, né? Aí a gente consegue extrair uma assíntota vertical. Então, olha, x está tendendo para um número e o resultado deu menos infinito. Então, daqui eu já consigo tirar uma assíntota vertical, né? Qual que é a assíntota vertical? A reta x igual a 2. A reta x igual a 2 é a assíntota vertical. A gente extraiu, nós a extraímos daqui. Ó, x tendendo para o número, está indo para mais infinito. Olha. Então, daqui, olha, o número é esse aqui. Ok? O número é o 0. Significa que, então, quando x tende para 0, o resultado vai para mais infinito. Significa que o quê? Que nós conseguimos extrair aqui a reta x igual a 0. Então, para a reta x igual a 0, é uma assíntota vertical também. Lá no gráfico não tem muita graça ela, porque ela já está, né? Ela é o eixo y, né?
aqui, quando x vai para o número 0 novamente, né, os valores da função vão para mais infinito. Então, a reta x igual a 0 é uma assíntota vertical, mas ela já estava exposta, já tinha sido explícita aqui, e na verdade ela já é o próprio eixo y, então não tem muita graça nela. Então, nós temos que o y igual a 0, que é o eixo x, x igual a 0, que é o eixo y, são assíntotas. Agora, x igual a 2 é a assíntota vertical, e aí eu vou colocar ela aqui, ó. X igual a 2. Então, vamos marcar aqui x igual a 2. O 2 está por aqui, né? Então, ok. Então, essa reta aqui, ela não faz parte do gráfico, mas ela é uma assíntota do gráfico. E aqui é o 2, né? Que é o 2, nível 2. Ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Quando x tende a 2, o gráfico da minha função vai para menos infinito. Quando x tende a 2, ele não falou por qual lado, se é direita ou esquerda. Então, na verdade, são por ambos. Quando ele não fala nada, então é tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite vai para menos infinito. Isso significa que no meu gráfico, quando x tende a 2 pela direita, é 2, né? 2 pela direita ou pela esquerda, aqui no meu gráfico, o gráfico da função tem que descer para menos infinito. Então, como é que poderia ser o gráfico aqui? Poderia ser assim, né? Aqui e aqui, né? Ele não volta, ok? Senão deixa de ser função, e ele também não cruza essa reta, ok? Então, quando x tende a 2 pela direita ou pela esquerda, o gráfico desce. Ok, primeira informação. Ok, deixa eu apagar um pouco aqui. Estamos aqui nessa daqui, né? Então, quando x vai para mais infinito, o resultado é mais infinito. O que isso significa? Significa que quando o x está indo para essa região, ok? Está indo nessa direção, o f de x está indo para cima. Então, o gráfico da minha função ela tem que fazer algo desse tipo aqui, ó. Ok? Tem que subir assim. À medida que o x vai subindo, quando eu rebato aqui, o y vai subindo também. Então, tem que ir nessa região. Não tem essa seta aqui, não. Sim. Okay, então, o gráfico faz algo desse tipo. Beleza? Então, ok. Quando x tende para menos infinito, vai para 0. Quando x tende para menos infinito, né, ele vai para 0. Então, ele sobe aqui para o nível 0. O nível 0 está aqui, né? Quando a gente olha para os números que são limites, a gente tem que olhá-los no eixo y, né? Então, o 0 aqui no eixo y aqui. Okay? Então, quando x vai para menos infinito, ele vai ter que se alinhar nesse nível aqui. Okay? Então, pode ser por cima, por baixo, seja o que for. Eu vou colocar assim, ó. Ok? Fazer assim, ó. Pode cruzar à vontade, pode oscilar, né? Alright, next. Okay. Quando x tende para 0 pela direita, a função é para mais infinito. Então, o que acontece? 0 pela direita, o nível 0 aqui, né, quando a gente fala x está tendendo para um ponto, o ponto está aqui no eixo horizontal. Né? Então, o 0 aqui agora, eu vou olhar aqui nesse eixo, nesse nível aqui. Quando x tende a 0, ele tende para quanto? Para mais infinito. Né? Então, na verdade, ele está subindo. Né? Ele está subindo. Quando o x vem por aqui, o gráfico vai ter que subir. Então, o gráfico vai ter que fazer algo desse tipo aqui. Ó. Okay. Só que ele não volta aqui, viu? Ele assintota, nem cruza. Note que aqui já tem né, se eu quiser ser um pouquinho mais rigoroso, aqui tem um probleminha. Então, deixa eu apagar essa parte aqui do gráfico, né? Só para não ter um probleminha. Ok. Beleza.
que mais? Então, quando x tende a zero pela direita, vai para mais infinito. Quando x tende a menos infinito para zero, vai para menos infinito. Ok. Ok. Beleza? Quando x tende a zero pela esquerda, vai para menos infinito. Então, quando x tende a zero pela esquerda, vai para menos infinito. Então, o gráfico, quando x vai para cá, o gráfico da função tem que descer. Então, ele vai fazer algo desse tipo aqui, né? Se eu pegar os pontos e rebater aqui no gráfico, né, a gente vai ver que as imagens estão descendo. Então, com essas informações, com essas 5 informações, nós obtivemos já esse esboço do gráfico, né? Essas informações. Então, o que eu preciso fazer agora é só emendar o gráfico, né? Eu posso fazer isso aqui, tranquilamente. Aqui eu vou emendar ele assim. E aí, olha, quando x vai para 2 pela esquerda, ele vai para menos infinito, 0 pela direita, mais infinito. Eu vou emendar com ele aqui. Ok. Beleza. Next. Então a 7 foi, né? 7 está ok. Vamos para 8. Deixa eu colocar lá a malha aqui. Ativo. Vai. Que malha, cara. Ok. Não. Ok. Então, aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Ok. Então esse aqui é o 8, né? Vamos pegar as assíntotas horizontais, vamos ver se nós encontramos as assíntotas horizontais. X vai para mais infinito, deu um número aqui, olha. Então, 3, y igual a 3 já é uma assíntota horizontal. Y igual a 3 é uma assíntota horizontal. Bom, é só aqui, né? Só nessa linha. Beleza, então, y igual a 3 é a assíntota horizontal. Então, vamos colocar y igual a 3 aqui, sendo assíntota horizontal. Primeiro, onde é que está o nível 3 aqui? 1, 2, 3, aqui. 3, ok. Essa última aqui não ficou boa não, né? Ok. Então, isso aqui é uma assíntota horizontal. Assíntotas verticais. X tem que tender para um ponto e o resultado tem que ser mais ou menos infinito. A tendência pode ser lateral. Então, olha só. X tende para 2 pela esquerda, está dando mais infinito. Dessa informação aqui, eu já consigo extrair o quê? Já consigo extrair que a reta x igual a 2 é uma assíntota horizontal. Assíntota vertical. X igual a 2. X igual a 2. É a assíntota horizontal, vertical. O que mais? Ó, o número 2 aqui, x está tendendo para menos infinito, novamente. Então aqui não tem uma novidade, eu já sei que x igual a 2 é a assíntota. Então vamos colocar ela aqui. 1, 2. Então esse aqui é o 2. Vamos
colocar as assíntotas aqui. Isso é algo desse tipo aqui. Então, beleza, isso aqui é uma assíntota horizontal. Agora vamos usar as informações. Quando x tende para mais infinito, o f de x tende para 3. Né? Então, assim, quando x tende para mais infinito, o f de x tende para 3. Né? Significa que quando eu estiver indo para essa região aqui, o meu gráfico vai ter que se nivelar no nível y igual a 3. Exatamente no nível dessa reta horizontal que eu peguei. Então o gráfico ele vai ter que se nivelar ali. Ele pode ficar oscilando? Pode, não tem problema. Okay? Eu vou oscilar ele. Deixa eu... Ok, não sei. Bom, eu vou fazer isso aqui, ó. Opa. Assim. Pode cruzar aqui? Pode. Pode até, inclusive, ser igual a 3 e chegar em 3 para cima. Posso chegar no 3 e ir embora para 3, do jeito que está. Na horizontal não tem problema. Na vertical que isso não pode acontecer. Aqui, próximo. Quando x tende a 2, pela esquerda vai para mais infinito. 2 pela esquerda, mais infinito. Cadê o 2 aqui? 2 pela esquerda? Pela esquerda. Vai para mais infinito. Então, 2 pela esquerda vai para mais infinito. 2 por aqui, vai para mais infinito. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar esse y aqui, que acho que ele vai olhar um pouquinho a gente aqui. Ele vai ter que subir aqui, ó. Quando x tende aqui para 2, o gráfico tem que subir. Então, ele vai ter que subir ficando próximo dessa reta aqui, ó. Tem que fazer isso aqui, ó. Ok? Agora sem encostar a reta. Ele vai ter que subir, fazer isso aqui. Ok? Próxima. Quando x tende a 2 pela direita, vai para menos infinito. Quando x tende a 2 pela direita, vai para menos infinito. Então, quando x vem para 2 aqui, por esses valores, o gráfico da minha função tem que descer. Então, ele vai ter que descer, assintotando-se a essa reta aqui. Assintotando a essa reta. Então, eu vou pegar aqui. E não pode cruzar. Né? Então, tem essas informações. O que mais que eu tenho de informação? Eu tenho que a f é ímpar. Né? O que significa a f ser ímpar? Né? A f ser ímpar significa que a f de menos x é menos a f de x. Né? Isso aqui é igual a menos a f de x. Ok? E basicamente o que acontece nessa situação? Se você desenhou, sei lá, você desenhou isso aqui, ó, né? Então isso aqui vai fazer algo desse tipo aqui, né? Tudo que você tiver desse lado aqui, você vai rebater para cá. E depois que tiver rebatido, você vai fazer uma reflexão nesse eixo, assim, vai fazer assim, ó. Então essa é a ideia, né? Qualquer gráfico que tiver desse lado, não só nesse quadrante, mas do jeito que tiver o gráfico aqui, você vai rebater para cá. E aí depois vai ter que fazer uma reflexão aqui, né? Aí esse gráfico, por exemplo, ficaria algo desse tipo, né? Bom, essa é a ideia geométrica, né? Do que acontece, né? Agora, algebricamente, como é que a gente pode trabalhar? A gente pode usar essa informação aqui, ó. Nós vamos colocar, onde tiver f de x aqui nessas informações, nós vamos jogar menos x, ok? E depois da igualdade, onde tiver os valores, nós vamos trocar os valores. É isso. Então, nós temos 3 informações. Então, a gente faz isso. Lá no lugar do x, a gente joga menos x e a gente troca os valores da frente. Aí, a gente tem que analisar a tendência aqui. E aí, nós vamos obter mais 3 informações, uma de cada. Né? E aí, a gente emenda essas informações para fazer o gráfico. Mas, geralmente, assim, dá para fazer o gráfico só no olho. Ok? Se você olhar aqui, dá para você emendar o gráfico aqui, razoavelmente. Como ela é ímpar, ela tem que passar aqui pelo zero. Viu?
como ela é ímpar, ela tem que passar por aqui. Então, por exemplo, ela faria isso aqui, ó. Então, se eu emendar aqui, deixa eu emendar essa parte. Por enquanto ele não falou nada além disso para cá, né? Só essas três informações. Eu poderia emendar aqui também, aqui, beleza. Isso significa que eu tenho o gráfico da função aqui, né? Então eu teria que pegar, fazer uma reflexão aqui no eixo y. Do resultado aqui, eu faria uma reflexão no eixo x, né? E aí ficaria o gráfico dela aqui. Então dá para fazer esse gráfico? Dá, só você desenhar as assíntotas, né? Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa ideia aqui de fazer essa troca para obter as outras três informações, ok? Então vamos pegar essas informações aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui um pouco. Ok. Ok. Vou pegar essas três informações aqui e jogar numa página nova para nós trabalharmos com ela. Então, nós temos essas três informações aqui. Então, a ideia é o seguinte, você vai fazer o seguinte, que é o limite, quando x tende a... e aqui você vai colocar f de menos x, ok? Aqui, ó, de acordo com a primeirinha aqui, ó, menos x. Né? O resultado é, você vai trocar esse sinal aqui, é menos, se tivesse menos aqui, você colocaria mais. Né? Então, é menos 3. Okay? Vamos pegar só com essa primeira parte aqui, depois a gente faz com os outros. E aqui, repete aqui normal, aqui x tendendo para o que tiver aqui, infinito. Então, devido à função ser ímpar, nós temos essa informação. Essa é a ideia. Né? Agora a gente tem que agora você vai ter que analisar o seguinte. Pensa o seguinte, x aqui ele está indo para mais infinito. Então, o menos x, essa expressão aqui, o menos x, quando isso acontece, quando x vai para mais infinito, o oposto do x vai para onde? Vai para menos infinito. Né? Se o x está tendendo para cá, então o menos x está tendendo para menos infinito. Né? Isso aqui equivale a dizer o quê? Que o limite da minha f de x está tendendo para menos infinito. Dizer que o limite da f de menos x, né, avaliar o limite da f de menos x quando x tende a menos infinito, é equivalente a avaliar o limite da f de x quando esse x tende para menos infinito. Né? Porque esse argumento aqui, nós estamos mandando para menos infinito. Isso é equivalente a você mandar o x para mais infinito e avaliar isso. Porque quando x vai para mais infinito, menos x vai para menos infinito. Então, isso equivale a isso. Okay? Então, igual a menos 3. Então, essa daqui é a primeira informação que nós temos. Okay? Essa daqui, ela proveio da primeirinha. Okay? E essa é a ideia que a gente vai fazer com as outras. Okay? Vou fazer com uma aqui em cima. Aqui. Deixa eu jogar isso aqui para cá. Então, vamos guardar essa informação. Primeiro, vamos pegar cada uma. Okay? Então, essa daqui é a informação 1. Okay? Isso aqui é a informação 1. Vamos pegar a próxima aqui. Aí vocês entenderam a ideia, né? Agora, a segunda aqui é tranquilo. Né? Colocar ela no canto ali. Ali vai ficar o seguinte. Limite de f de menos x quando x tende para quanto? X tende para 2 pela esquerda. Aquilo dali é infinito. Ok? Aí agora eu troco, né? Eu troquei aqui e troco aqui também. Okay? Então vai para menos infinito. Bom, agora isso aqui equivale ao quê? Se eu estiver aqui numa reta, né? Quando x está tendendo a 2, não é menos 2, a 2. Então vamos marcar o 2 aqui. Deixa eu marcar, porque eu vou ter que pegar o
Então, deixa eu marcar, o 2 está aqui, né, e o meu x está tendendo a 2 pela esquerda, né, por valores menores do que 2. Quando o x está tendendo a 2 por aqui, quando o x está tendendo a 2 por aqui, o menos x está agindo como? Né, o oposto dele está agindo como? O oposto dele, o espelho dele, o espelho dele vai estar tendendo a menos 2 por quais valores? Por valores, né? O espelho, você pode imaginar, o espelho aqui, né, o oposto é sempre com respeito, né, ao zero. Né? Então, se o meu x está tendendo a 2 pela esquerda, o oposto dele está tendendo a menos 2 pela direita. Né? Então, é isso que... Então, opa. Então, o limite, quando x tende a... Vou colocar aqui f de x, né? F de x, agora já ficou tudo bonitinho aqui. E esse x, então dizer que o menos f de menos x, quando x tende a menos 2, a 2 pela esquerda, equivale a dizer que equivale a avaliar o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela direita. Isso aqui é igual a menos infinito. Então essa daqui é a segunda informação que nós temos. Ok, beleza. Agora falta mais uma informação, né? Que é essa daqui, né? Vamos colocar ela aqui no cantinho aqui. Aqui já tem informação aqui, vou colocar ela no cantinho aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a 2, né? Ok. Limite de f de menos x. Eita. Se vocês ouviram um barulho aí é porque os vizinhos aqui são meio hardcore. Esse camarada é... Os vizinhos de cima aqui. Ok. Menos x, aqui é menos, então aqui é menos, aqui fica mais, ok? 2 pela direita, beleza. Agora vamos analisar aqui, né? X está tendendo a 2 pela direita, se o 2 está aqui, né? Então eu estou aqui nessa situação, x está tendendo a 2 pela direita, o que vai acontecer com o oposto dele, com o menos x? O menos x vai tender a 2 por onde? Vai tender a menos 2 pela esquerda, né? Esse seria o espelho dele, né? O oposto. Quebra não, tio. Beleza. Então, x tende a... Bom, aqui vai ficar f de x. E ali vai ficar menos 2 pela esquerda. Menos 2 pela esquerda. Isso aqui vai para mais infinito. Então, essa daqui é a minha terceira informação. Ok. Então, nós temos essas três informações aqui, né? O limite da f de x quando x tende a menos infinito é menos 3. Quando x tende a menos 2 pela direita é menos infinito. E menos 2 pela esquerda é mais infinito. Então, é isso aí que a gente tem que colocar lá no gráfico. Né? Então, note que aqui, o meu gráfico está aqui, né? O meu gráfico está aqui. Note que dessas informações, nós já obtemos aqui o quê? Que o número menos 2, né? Ó, x está tendendo para menos 2 e o resultado está dando mais ou menos infinito. Então, daqui eu já tiro a informação de que a reta x igual a menos 2 é uma assíntota vertical, né? Vertical. Com um pontinho aí, beleza. É a assíntota vertical, né? Essa reta aqui, ok? Beleza. Tem alguma outra aqui, ó. X tendendo a menos 2, vai para mais infinito. Mas, então, x igual a menos 2 é a assíntota vertical, mas já tem essa informação aqui. Então, vou colocar essa informação, que a reta x igual a menos 2 é a assíntota vertical. Então, vou marcá-la aqui.
0, menos 1, menos 2 está por aqui. Ó, menos 2. E vou marcar aqui. Beleza. Beleza. Então vamos lá agora. Quando x tende a menos 2 pela direita, vai para menos infinito o gráfico da minha função. Então, menos 2 pela direita vai para menos infinito. Menos 2 por aqui, o gráfico vai ter que descer. Então, o gráfico vai ter que fazer algo desse tipo aqui. Ó. Opa. Se desabilitar aqui. Tem que fazer isso aqui. Ok? Next. Aqui dá 2. Que quando... É esse aqui que eu analisei, né? Então vamos para 1 aqui agora. Quando x tende a menos infinito, vai para menos 3. Quando x vai para menos infinito, vai para menos 3. Quando x vai para menos infinito... Opa, então tem outra assíntota aqui, né? Eu esqueci de avaliar aqui. Ó. Quando aqui, uma assíntota horizontal. Aqui nós temos uma assíntota horizontal. X está indo para mais ou menos infinito e o resultado está dando um número, né? Então, x, no caso, x vai para menos infinito, o resultado dá menos 3, então a reta y igual a menos 3 é assíntota horizontal. Horizontale. Ok. Beleza. Então vamos marcar essa informação lá também. E tinha que ser, né? É óbvio que tinha que ser, que já tem uma aqui, tem que espelhar. Né? Deixa eu marcar aqui primeiro aqui o menos 3. 2, menos 3 está por aqui. Menos 3. Menos 3. Ok. Beleza. Agora sim. Então, usando essa informação, quando x vai para menos infinito, ele vai para menos 3. Então, quando x vai para menos infinito, ele vai para menos 3. Aqui é? Peraí. Quando x vai para menos infinito, ele vai para menos 3. Ele vai ter que baixar para menos 3, né? Vamos olhar se faz sentido aqui. Ok. Ele vai para menos 3. Como eu sei que a função é ímpar, então ela vai ter que ser mais ou menos um espelho ali, né? Então vai ter que estar fazendo algo desse tipo aqui, né? Opa. Algo desse tipo aqui, ó. O x está indo para menos infinito, ela está descendo para menos 3, né? Está meio que espelhando aquela parte ali, né? Ali, inclusive, eu fiz ela até chegar a ser 3 em algum momento e continuar, né? Que é o que está ali. Beleza. A última aqui, quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai para mais infinito. Então, quando tende a menos 2 pela esquerda, vai para mais infinito. Então, o gráfico vai ter que subir. Né? Então, o gráfico ele vai ter que fazer isso aqui. Ó. Ok? Sem encostar. Beleza? Beleza, agora é só emendar o gráfico. Então, vou emendar essa parte aqui e essa outra parte aqui. Note que basicamente essa parte daqui, ó, do x para cá, é exatamente essa parte aqui, só que eu rebati aqui, fiz uma reflexão com o eixo y, depois uma reflexão com o eixo x. Então, construindo essa parte daqui, sabendo que ela é ímpar, a gente consegue construir essa outra parte, lembrando sempre que a função ímpar tem que passar pela origem, caso ela seja definida na origem, né? Beleza, então é isso aí.
Tem um detalhezinho aqui, né? Que eu vou pegar aqui. Eu acredito que aqui o ideal seria ela chegar fazendo assim, né? Quando fez uma barriguinha pra cá, tá? Tem que fazer uma barriguinha assim, né? Aí. Ficou mais razoável. Beleza. Next. Então esse foi o 8, né? Nós usamos a informação de que ela é ímpar, né? Agora vamos para o 9. Deixa eu apagar um pouco aqui. Então, 7, 8, ok. Exercício número 9. F de 0 é 3. F de 0 pela esquerda é 4 e assim por diante. Então nós temos as informações aqui. Então, primeira coisa, vamos pegar aqui. Vamos fazer um... Vou colocar aqui. Ok. Aqui é o X, aqui é o Y. Beleza, então esse aqui é o nosso sistema cartesiano. Vamos pegar agora aqui as assíntotas primeiro, né? As assíntotas horizontais e verticais. Né? Vamos ver aqui. Quando x tende para um ponto, o resultado está indo para ponto, beleza, não tem assíntota. X tendendo para ponto, resultado ponto, não tem assíntota. X está tendendo para menos infinito, resultado não é ponto, então não tem assíntota. Aqui tem uma assíntota. X está tendendo para 4, independente se do lado, o resultado está dando mais ou menos infinito. Então isso aqui eu já consigo extrair uma assíntota daqui. Né? Qual que é a assíntota aqui? Aqui eu já tenho que a reta x igual a 4 é a assíntota vertical. Ok? Assíntota vertical. Só para ter uma ideia. X está tendendo para 4, é para mais infinito, pela direita aqui. Assíntota vertical também, mas já tinha daqui. Ó, x está tendendo para mais infinito, o resultado está dando ponto. Isso aqui é a assíntota horizontal. Então eu já consigo tirar aqui uma assíntota horizontal. X está tendendo para mais infinito e o resultado está dando um número, né? Então, eu já tiro aqui o que? Esse aqui que reta y igual a 3, esse número, né? Aqui seria o número aqui de baixo, onde tem. É a assíntota vertical. A horizontal. A assíntota horizontal. Beleza. Então vamos desenhá-la. X igual a 4 e o y igual a 3 aqui no gráfico. Depois a gente volta e pega as informações. Ok? X igual a 4, y igual a 3. Deixa eu marcar aqui primeiro aqui. 1, 2, 3, 4, x igual a 4. 1, 2, 3, y igual a 3. Ok. Vou ter aqui uma vertical. Uma horizontal. Let's go to the data. Então, estamos aqui no 9. F de 0 é 3. F de 0 é 3, então vamos pintar lá. F de 0 é 3. Aqui está o 0, né? 1, 2, 3. Então ela vai passar por aqui. Simples assim. Beleza. Esse ponto aí está no gráfico. Próximo. Quando x tende a 0 pela esquerda, f de x é 4. É esse ponto. Então, quando x tende a 0 pela esquerda, o ponto é 4. Quando x tende a 0, o 0 está aqui, né? O 0 está aqui. Quando x tende a 0, pela esquerda, o
resultado é 4. Então, quando ele vem por aqui, 0 pela esquerda, o resultado é 4. O 4 está no próximo nível aqui, né? O 4 está aqui. Vou ter que tirar esse 3 dali, cara. Esse 3 aqui, mano. Vou apagar aqui. Vou colocar o 3 aqui. Ok. Então, a função está tendendo para 4, só que ela não pode ser 4, né, quando x tende a 0, né, porque só que o que eu estou dizendo é que a bolinha aqui vai ter que ser aberta, né? Bola aberta aqui, né? Porque eu acho que vou ter que fazer o gráfico dessa vez um pouco mais fino. Bola aberta aqui, porque a função já assume o valor no 0. Então ela vai fazer isso aqui. Okay? Pode ser que ela fosse para cima também, por enquanto ele não falou nada a respeito. Então, beleza, a segunda já foi. Quando x tende a 0 pela direita, a função vai para 2. X tende para 0 para cá, a função vai para 2. Vamos marcar o nível 2 aqui. 2. Então, a função vai ter que não assume o valor aqui, né, e vem para cá. Então, quando x tende a 0 pela direita, ela vai para o 2. Pela 0 pela esquerda, ela vai para o 4. Beleza? Ok. Quando x tende a menos infinito, ela vai para menos infinito. Então, como é que fica? Quando x vai para menos infinito, ela vai para menos infinito. Quando x vem para cá, ela vai ter que descer. Então, o gráfico vai ter que estar aqui, ó, né? Então, o gráfico vai ter que fazer isso aqui, né? E nessa região. Ok. Quando x vai para 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Quando x vai para 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. 4 pela esquerda, ela vai para menos infinito. Então, só vai ter que descer aqui, né? Algo desse tipo. 4 aqui, o gráfico vai ter que descer. Quando x vai para 4 pela direita, o gráfico vai para mais infinito. Quando x vai para 4 pela direita, o gráfico vai para mais infinito. Mais infinito. Beleza. Então, quando eu estou chegando por aqui, o gráfico vai ter que subir, os valores da função vão explodir aqui. Então, vai ser algo desse tipo aqui, né? Vamos ver assim. Ok. Então, esse aqui já foi por último aqui. Quando x vai para mais infinito, ele vai para 3. Né? Então, ele vai ter que vir para cá. Então, o que eu posso... Então, como eu passei daqui, eu posso subir por aqui. Ó. Então, quando x vai para mais infinito, a minha função vai ter que nivelar nessa reta que está no nível 3, no y igual a 3. Então, à medida que eu vou para cá, o gráfico vai ter que nivelar nessa reta. Ok? Então, essas aí são todas as informações que nós que nos foram dadas. Agora a gente só emenda a função para desenhar. Né? Então, isso aqui ela pode fazer isso aqui tranquilamente. Essa daqui só tem que tomar um cuidado aqui. Deixa eu tomar um cuidado aqui. Só tomar um cuidado aqui. Vou fazer o seguinte aqui. Então, eu vou sair daqui e vou fazer o seguinte aqui. Beleza. O que mais? Agora ela vem dali, eu posso emendar ela aqui. Beleza. Bom, então tá aí. Uma função que satisfaz aquelas propriedades, aquelas condições, é essa daí. Next. E por último, aqui, acho que é o último desse estilo, limite de fx quando x tende a 3,
Então nós temos aqui, esse aqui é estilo o 8, né? O 8 nós tivemos 3 informações, né? Nós tínhamos aqui 3 informações e dizendo que f é ímpar. Isso significa que para cada uma dessas informações, a gente extraía mais 3. Então, nós tínhamos 6 informações. Então, esse aqui também, né? Exercício 10. Nós temos 3 informações e a informação de que f é par. No caso do ímpar, né, a gente tinha que espelhar aqui, refletir no eixo y e depois o resultado refletir no eixo x. F sendo par, a gente só reflete no eixo y. Né? Mas vamos montar aqui primeiro. Okay. Então vamos lá. Nós temos aqui x tendendo para um ponto e o resultado dá menos infinito. Isso significa que nós já temos uma assíntota aqui, né? Nós temos uma assíntota, o quê? X tendendo para ponto vai para mais ou menos infinito. Então x igual a 3, que é esse número aqui, né? É esse número aqui, né? Então, x igual a 3 é o que? É a assíntota vertical, né? Vertical. Ok? Bom, x tendendo para mais infinito deu um ponto. Quando x vai para mais infinito deu um ponto. Então, aqui nós já temos uma assíntota também, né? Aqui nós tiramos que y igual a 2, né? É assíntota horizontal. Assíntota horizontal. Esse 2 veio exatamente daqui, né? Esse número aqui, né? Assim como esse 3 aqui, na vertical, ele vem desse número de tendência. Beleza, então vamos desenhar essas duas informações, x igual a 2, x igual a 3, y igual a 2. Tenho que colocar aqui o meu sistema cartesiano aqui primeiro, né? Aqui. Ok. Ok, então as informações eram x igual a 3 e y igual a 2. Então, x igual a 3, deixa eu marcar aqui primeiro quem que é a 3, né? X igual a 3, aqui está o nível 3 e o y igual a 2, está por aqui. Aqui e aqui. Beleza. Vamos lá, quando o x tende a 3, a f de x vai para menos infinito. Aqui nem falou de qual lado, né, que ela tende, né? Não falou, x tende a 3 pela direita ou pela esquerda, então na verdade são por ambos. Né? Quando não fala é porque está dizendo que é mais e menos infinito. Ok? Pela 3 vai para menos infinito. Então quando o x tende por aqui, para 3 pela esquerda ou pela direita, o gráfico vai ter que descer, né? Em ambos os lados. Então ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Quando x tende para cá, o gráfico desce. Ok. Quando x tende a mais infinito, o x vai para... Quando o f de x vai para 2. Não está falando se sobe ou desce, nem nada, porque ela pode oscilar, né? Tranquilamente, mas eu sei que quando x tende para cá, para mais infinito, ela vai ter que se nivelar no nível y igual a 2, que é o nível dessa reta aqui, né? Então, ele pode muito bem, pode oscilar, né? Pode fazer assim, e ir para o nível igual a 2, por exemplo, né? Beleza. Por último, f de 0 igual a 0, então ela passa por aqui. Beleza, então essas são as informações.
E, por enquanto. E agora nós temos que... Opa. Aqui. E agora nós temos que f é par. O fato da f ser par nos diz que f de menos x é igual a f de x. Então, basicamente, o que eu vou fazer é simplesmente refletir, né, tudo que tem lá. Né? Bom, eu sugiro vocês... Deixa eu ver aqui... Eu sugiro, quem estiver assistindo esse vídeo, eu sugiro muito vocês assistirem ao 8, onde eu obtive essas informações respectivas aqui, fiz análise e tal. Né? Nesse daqui eu só vou rebater, vamos fazer uma forma geométrica, né? Mas se você está assistindo isso aqui e não assistiu o 8, dá uma assistida no 8 lá, para a gente ver que mesmo se você não tiver uma ideia geométrica muito apurada, né? Se você obedecer a regrinha aqui e calcular esses limites e colocar essas informações no gráfico, você consegue completar o gráfico de forma que a função seja ímpar. Beleza? O que nós vamos fazer aqui no 10 é rebater de forma geométrica, né? E aí eu fiz aquela brincadeira aqui, agora eu vou ter que imitar para cá. Né? Bom, o fato é o seguinte. Como ela é par, tudo que eu tiver desse lado, eu vou rebater para esse lado. Então, deixa eu só complementar aqui. A função vai fazer isso aqui dali. Deixa eu complementar. Vai fazer isso aqui. Vai fazer isso aqui. Beleza. Agora aqui dali eu tenho que rebater para cá. Né? Então, aqui, se aqui tem aqui eu vou ter no menos 3. Eu vou ter uma reta... vertical. Né? Essa reta vertical x igual a menos 3. Ela é uma assíntota vertical. E agora eu arrebato aqui, ó. Aí tem que ser espelhado, viu? Por isso que você vai calhar do lado de lá. Vamos ver. Você tem que avacalhar desse lado aqui também. Algo desse tipo. E aí ele vai chegar aqui. E assim vai. Ok? É basicamente isso. Né? Tudo que for desse lado aqui, do lado x positivo, vai ter que ser do lado x negativo, porque a minha função é par. Né? Em particular, das informações, você tiraria que quando x tende a menos 3, o resultado é menos infinito. Quando x tende para menos infinito, o resultado vai para 2 também. O resultado tende a 2. Sempre obedecendo do jeito que está desse lado aqui. Beleza? Mas dá uma olhada lá no exercício 8 lá. Hoje eu faço com um pouco mais detalhe. Beleza. Então, eu acredito que tenha acabado essa parte aqui. Vamos ver aqui. Não, tem mais aqui. Mas depois a gente continua no próximo vídeo. Beleza? É isso aí então. Valeu.